Para as mulheres. Você conhece bem o seu corpo? Sabe de quantos dias é o seu ciclo menstrual? Você percebe que a pele muda ao longo do mês? Que o seu humor também muda? Quais são esses períodos que você fica mais indisposta? Muita gente não se percebe, não é? Mas hoje a gente vai entender aqui no programa como é que os hormônios agem no nosso organismo durante o mês inteirinho. Roda a vinheta. Doutora Danúzia hoje conosco. Boa tarde, nossa, boa tarde, gente. Que assunto interessante. Não vai ser legal a gente falar sobre porque isso? As mulheres devem se conhecer e conhecer seu ciclo menstrual também. Muitas não se dão conta dele. Às vezes fica muito ligada, é só TPM, só ali naquele período, não é? Exatamente. Mas tem muito mais coisa acontecendo o mês inteiro, né, doutora Muito, exatamente. Vamos começar por uma imagem? Vamos. A gente separou a imagem, pessoal, que dá uma ideia sobre as fases do ciclo menstrual. Vamos ali na telinha, doutora? Que aí fica mais fácil você apontar. Quais são essas fases? Veja só, o ciclo menstrual é o período que vai de um sangramento menstrual até o sangramento do mês seguinte. Certo. Então, esse período caracteriza a menstruação. A menstruação, o endométrio desce. Logo depois da descida do endométrio, começa o período que a gente chama de fase proliferativa do ciclo. Nessa fase, o estrógeno, ele induz com que o endométrio prolifere, aumente em espessura e ele vai maturando o folículo, que traz em si aquilo que vai culminar no óvulo, que poderá ser fecundado ou não. Essa fase proliferativa culmina, então, com a rotura do óvulo maduro para que ele seja encaminhado às trompas e aí seja fecundado. Nessa fase aqui é a fase que se origina o corpo lúteo, né, o resto do folículo, e os andrógenos começam a ser ali secretados. O que é que vai fazer o andrógeno? Aqui a gente tem 15 dias, né? 15 dias. Tá. Para um ciclo de mais ou menos 28 dias, que é o ciclo padrão, certo? O andrógeno, ele faz com que a mulher tenha vontade de ter relações. Então, a mulher aumenta a libido exatamente nessa fase. Logo depois dessa fase, inicia-se a terceira e última fase, que a gente chama de fase secretora. É a preparação do endométrio para uma provável gravidez. Então, todo o endométrio muda, fica suculento, mais vascularizado, cheio de nutrientes, esperando que o óvulo fecundado se instale ali e comece a desenvolver uma gestação. Se não aconteceu isso, menstrua outra vez. Então a gente tem aqui, um ciclo mesmo. É um ciclo fechadinho. Agora, doutora, eu vi que você colocou até 7 dias aqui de menstruação. Então a mulher fica desesperada. Isso. Meu Deus, minha menstruação não acaba nunca, dura 5 dias, 6 dias. Qual é o período, assim, considerado normal? O período normal vai de 5 a 7 dias. Tem mulheres que o tipo menstrual se caracteriza por 3 dias apenas. E isso varia de mulher para mulher, porque varia o quanto esse endométrio descama homogeneamente ou não. Não tem nada a ver com que idade menstruou, não, não. A gente fica colocando tudo. Eu tô olhando a Elaine aqui, não corta. Já olhei bastante. O problema é que muitas vezes a gente fica atribuindo a idade menstrual. Eu tava conversando com o Jassalina agora há pouco sobre essa história de quem menstruou cedo. Tem nada a ver com isso. Eu menstruei cedo, então eu vou menopausar à tarde. Não tem nada a ver com isso. Isso é uma informação genética que você já vem com ela. Entendi. Então é uma característica muito constitucional e por isso varia entre pessoas. Agora, a gente tá falando de um ciclo em média de 28 dias. Tem mulheres que não cumprem esse período. Exatamente. Né? Tem mulheres que por vários motivos ela chega a 25 dias, 35 dias, 40 dias. Tem mulheres que têm o ciclo característico de ser irregular. O que é que varia de uma mulher para outra mulher? Esse período aqui, da fase proliferativa, é a fase de maturação, recrutamento do folículo, que vai ser roto e liberado para fecundação. Então, esse é o período que mais varia na mesma mulher e entre mulheres. Esse segundo período, que é a fase secretora, é uma fase praticamente fixa, 14 dias em média. Que período desse aqui... Vamos mostrar aqui, a gente tem algumas características e mudanças que são percebidas pelas mulheres. A gente vai entender em que período ele aparece aqui. Vamos para cá? Bora. Ao longo do ciclo? Bom.
A gente preparou na nossa bancada hormônios, aí a parte do intestino. Vem pra cá, doutora, fica do ladinho pra você ver. Tô vendo aqui já. Gostou da nossa Eu gostei preparação? muito. Eu não consigo ficar do lado de cá, vou ficar do seu lado. Vamos ficar aqui. Então, logo depois do endométrio descer com a menstruação, inicia-se a secreção de estrógeno. O estrógeno é o principal hormônio da fase proliferativa. Nessa fase, a mulher está disposta, a mulher está bem-humorada, o estrógeno é o hormônio do bom humor, né? Ela tem uma cognição, uma assimilação muito melhor, um sono melhor, uma memória melhor, nessa fase aqui. Essa fase do estrógeno e da disposição, a gente tá naquele ciclo ali em que período? Na fase proliferativa, depois da menstruação. Crescimento folicular, tá vendo? Entendi. Logo depois da menstruação. Então, na fase depois da menstruação, é maravilha. É uma maravilha, a mulher tem bom humor, gente, a mulher é boa de se conviver, entendeu? Nos outros períodos nós somos maravilhosas, né, doutora? Maravilhosas também, vai ver. É preciso entender que o hormônio mexe muito, inclusive, com o humor, com o sistema nervoso central, com a capacidade até de reflexos, você crê? Então, no final dessa fase proliferativa, eu tenho culminando a rotura do folículo e liberação dele para fecundação. Então, nessa fase, é a fase que eu começo a ter níveis de estrógeno circulando. Esses níveis de estrógeno circulando melhoram a libido da mulher. Então, a mulher tem interesse sexual, né? A mulher, além de estar bem-humorada, ela tem interesse pelo sexo. Uma fase maravilhosa essa, né? Quando você não tem a fecundação desse óvulo, se inicia crescentemente níveis de progesterona circulando. O que é que a progesterona faz? Ele torna a mulher mais lenta, reflexos menores, menos disposta, mais sonolenta. O intestino tende a agir de maneira mais lenta e, por isso, com tendência à constipação. E nessa fase existe uma labilidade emocional grande. Então, a mulher começa a ser mais irritável, mais chorona, impaciente nessa fase secretora. Ou seja, que é o famoso período da tensão pré-menstrual. Pré-menstrual. Aí ela menstrua e todo o ciclo retoma e ela começa aquela fase de bom humor de novo com a secreção de estrógeno mais uma vez. Ou seja, quando a gente está na fase secretora ali, tem menos serotonina, por isso que a gente está mais estressada, mais irritada, menos endorfina, por isso que a gente está com um pouco mais mal-humorada, fica aquela sensação de inchaço, você diz, ai meu Deus, eu não estou comendo nada, mas a minha balança aumentou. Exatamente. Retenção de líquido, né, doutora? E mama e baixo ventre, principalmente, né? Você foi com aquela pochetezinha, né? Agora, você falou da questão da variação dos ciclos, quando é que eles podem representar um problema, né? Quando essa variação ultrapassa 35 dias e chega a meses sem menstruar. Entendi. Tem mulheres que se caracterizam por meses. São 3 meses consecutivos sem menstruação, doutora. São 4 meses sem menstruar. Eu só menstruo se for induzida por medicação, senão eu não tenho menstruação. Então, essas mulheres requerem um olhar mais cuidadoso, uma avaliação hormonal mais cuidadosa para uma terapia mais eficaz, né? Agora, Elaine está dizendo que você vai voltar. Agora, Elaine, deixa eu fazer só uma pergunta. Vem cá, Josemar. Eu fiquei com uma curiosidade aqui. Vem cá, doutora. Olhe, eu tô vendo aqui esse ciclo, certo? Responda para as meninas que estão assistindo o programa. Quais são os sinais? Em que ciclo aqui que a gente tem que se preocupar da questão da fertilidade? Porque tem mulher que não quer engravidar e que não está fazendo uso de nenhum contraceptivo. Isso. Eu sei que você está entendendo que o recado é para você, né, doutora? Eu vou fazer para você um padrão. É para você mesmo. Ela está aqui no ponto, né? Para mim é para você mesmo. É um ciclo de 28 dias, né? Então, geralmente no ciclo de 28 dias, o óvulo, ele é liberado no 14º dia. Mas você sabe que o espermatozoide, ele sobrevive no corpo da mulher mais ou menos 5 dias. Então, eu tenho que contar 5 dias antes da ovulação como um período fértil também. Porque se você ovular, esse espermatozoide vai conseguir alcançar e fecundar esse óvulo. Então, 5 dias antes dos 14 dias já é um dia fértil. E como o óvulo demora de 2 a 3 dias fora do ovário, em boas condições de ser fecundado, 3 dias depois da ovulação também. Então, o período que vai de 5 dias antes a 3 dias depois da ovulação é o seu período fértil, mais provável de você ter uma concepção e desenvolver uma gestação. Portanto, se não quer... Não brinca nessa.
nessa fase, nesse período. Não Ou então brinca, usa não. um método contraceptivo, né? capaz de interromper esse propósito, né? Né, o doutora? organismo já tem. É natureza, amiga, é natureza. Aí a gente tem que entrar com os recursos pra... Com certeza. Né? Doutora Vanusa tá liberada não, ela vai pra ali tomar uma aguinha. Obrigada, maravilhosa. Adorei a aula de hoje. Hoje, daqui a pouco ela volta pra responder nossas perguntas, tá? Você mandou dúvida pra gente. Ai, Fernandinha, eu tô aqui morrendo de vontade de fazer uma pergunta, mas eu tenho vergonha. E dizendo assim, não precisa me identificar, que a gente tira o seu nome. Elaine tá lá em cima, o recadinho foi pra ela. Aí a gente tira o seu nome e faz a sua pergunta. A ideia é mesmo deixar você, sem dúvida nenhuma, em casa, tá bom? O que você costuma desejar